Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, para mim foi a maior surpresa da minha vida. Eu acho que era a última pessoa que eu esperava encontrar ali naquele bar. Deus do céu, tanto tempo tinha se passado. 10, talvez 11 anos, e de repente, assim do nada, fiquei cara a cara com o Marcelo. Eu estava naquele barzinho com uma amiga, e no que a gente sentou, eu olhei assim para o lado e dei de cara com ele, numa outra mesa. Olhei e não acreditei, até me perguntei, será que é ele? Fiquei olhando para ter convicção e não havia dúvida. Era o Marcelo. O mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de sorrir, de olhar, gesticular. Meu Deus, eu tinha só 16 anos quando a gente foi namorado. Era praticamente uma criança. O nosso namoro, aliás, nem durou tanto tempo assim, até porque ele acabou se mudando lá do bairro onde morava e, com o tempo, fomos pouco a pouco nos afastando, até que, no fim, acabamos perdendo completamente o contato. Mesmo assim, foi uma coisa que me marcou muito. Não dizem que o primeiro amor a gente não esquece? Porque marca demais. E eu sou testemunha. Posso dizer de cadeira que realmente é assim. É claro que a paixão que eu sentia por ele tinha passado. Afinal de contas, mais de 10 anos, 11, talvez 12, a emoção também tinha ficado para trás. Agora, não vou negar que volta e meia eu me pegava lembrando de tudo o que tínhamos vivido. Porque foi uma coisa tão intensa, talvez até por ser a primeira paixão, que deixou marcas profundas no meu coração. Principalmente porque na época em que ele se afastou de mim, eu sofri muito. Custei a tirá-lo do pensamento. Foi um baque reencontrá-lo ali. Até porque eu não estava esperando, principalmente porque ele não estava sozinho. Estava acompanhado de uma mulher. Aliás, não apenas acompanhado. Os dois estavam no maior chamego. Beijinho daqui, carinho dali, sorrisos, olhares. A minha amiga até notou a minha perturbação. Credo, Elisa, o que houve? Você está pálida? Contei a história toda para ela. E enquanto a gente conversava, notei que ele também tinha reparado em mim. Apesar de estar lá grudado com aquela outra, ele ficou o tempo todo olhando para a nossa mesa, como se também não estivesse acreditando que fosse eu. Nessa hora, não sei o que me deu, mas eu acabei sorrindo e acenando assim com a mão. Ele retribuiu o sorriso, mas já voltou a sua atenção para outra mulher. Só que, volta e meia, a gente se olhava e ficávamos assim, com aquela cara meio de bobo, né? Porque é uma situação tão estranha. Ah, meu Deus, não vou negar. Até porque não estaria sendo sincera. Senti o coração bater mais forte. Quando o reconheci, foi uma coisa assim instantânea. Foi inevitável lembrar dos tempos em que éramos namorados. Naquela época, eu era completamente apaixonada por ele. Eu acho que nunca mais consegui gostar de ninguém do jeito que gostava dele. Foi uma coisa tão forte, uma paixão tão arrebatadora. Depois, claro, namorei outros rapazes. Me apaixonei por alguns, mas nada comparável ao que senti pelo Marcelo. Eu acho que por isso o baque foi tão grande. Meu Deus, 11, 12 anos, eu realmente não esperava. Algum tempo depois, a mulher que estava ali com ele, na mesa, se levantou e foi até o banheiro. E foi bem nesse momento que ele também levantou da cadeira e veio na minha direção. Olha, quando vi se aproximando,
meu coração, que já estava batendo mais forte, simplesmente disparou. Ele parou assim diante da mesa onde a gente estava e ficou olhando para mim como se ainda não estivesse acreditando. Depois sorriu e falou: Elisa, mas é você mesmo? Você sabe que eu não estou acreditando? Eu pensei que nunca mais fosse te ver na vida. Pois é. É para você ver como as coisas são, né? Eu também fiquei muito surpresa quando eu te vi. Falei aquilo, depois apresentei a minha amiga que estava ali do meu lado. E ele então olhou para mim e falou: mas me conte, como que você está? Está morando lá mesmo, naquele lugar, naquele bairro? Tô sim. E você? Está fazendo o que da vida? Eu? Bom, eu virei advogado. Trabalho com cobrança jurídica, mas tô a fim de abrir até um escritório particular. Não estou me dando bem lá, sabe? Mas, enfim. A gente ficou ali conversando durante 1 minuto, 1 minuto e meio, se tanto, o tempo em que aquela mulher permaneceu no toalete. Ele chegou a pedir o número do meu telefone, disse que não queria perder o contato comigo de novo. E eu passei. Já ele me deu um cartãozinho do escritório onde estava trabalhando. Depois voltou lá para a mesa, para junto daquela mulher. Eu fiquei, aliás, me perguntando quem seria aquela mulher. Será que uma namorada? Esposa? Quem sabe uma paquera? Porque, vamos convir, né? Quando o casal já está junto há muito tempo, quando são marido e mulher, é difícil irem a um restaurante, a um bar e ficarem namorando. Geralmente isso acontece no começo do relacionamento, ou então quando é uma simples paquera. Algum tempo depois, para minha sorte, até porque não dá para esconder que eu fiquei muito perturbada, eles se levantaram daquela mesa e passaram pela gente, por mim e pela minha amiga. E quando passaram por nós, ele ainda fez um sinal assim com a mão, dizendo de um modo bem discreto que depois ia me ligar. E de fato, já no dia seguinte, um sábado, ele me ligou. Elisa, sou eu, Marcelo, tudo bom? Ele falou que queria me ver, marcar um encontro. Disse que precisava muito falar comigo. Que aquele reencontro tinha mexido demais com a sua cabeça. Sabe, na hora, eu fiquei até meio confusa, porque, puxa vida, na noite anterior, ele estava acompanhado de outra mulher. Eu não sabia quem ela era, mas, no mínimo, uma paquera, uma namorada. Porque os dois estavam se beijando, trocando carinhos, cochichando no vidro. E para complicar, eu nem sabia quem ela era. Não sabia se era namorada, esposa, paquera. Bom, fosse quem fosse, os dois estavam juntos. Só que agora, ele estava ali no telefone conversando comigo e dizendo aquelas palavras nas quais eu até sabia que não deveria acreditar, mas, sabe, eu não pude deixar de sentir uma emoção muito grande com aquilo que ele me falava, porque parecia tão sincero. Olha, você não vai acreditar. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Mas eu fiquei perturbado demais quando eu te vi, sabe? Eu tentei até disfarçar, até porque estava acompanhado, mas... Menina, você não imagina o que você despertou em mim. Apesar de tudo, acabei indo ao seu encontro. Até porque raciocinei da seguinte forma: que mal pode haver? Fomos namorados há muito tempo, mas agora não somos nada um do outro, conhecidos, apenas isso.
Ele me convidou para a gente conversar. É claro que eu justifiquei assim ter ido àquele encontro, mas no fundo eu sabia que não era tão simples. De qualquer maneira, marcamos de nos encontrarmos à noite, naquele mesmo barzinho da noite anterior. E olha, não vou negar que a ansiedade bateu tão forte. Quando me vi diante desse homem, meu coração fez exatamente o que tinha feito na noite anterior, só que com mais intensidade ainda. Principalmente quando trocamos aquele abraço. A primeira coisa que eu perguntei, até como um instinto de defesa, foi aquilo: e a tua namorada? Ela não veio com você? Ele fez assim uma cara de desentendido. Minha namorada? Ah, você está falando daquela moça que estava comigo? Não, fica tranquila, não é namorada não, é apenas uma amiga. Quando ele falou aquilo, foi inevitável eu sorrir, porque só uma amiga? Nossa, eu não sabia que a amiga beijava na boca. Ele ficou todo sem graça. E eu achei até melhor mudar de assunto. Perguntei como tinha sido o seu dia, se ele estava gostando do trabalho onde estava, se bem que na noite anterior mesmo ele havia dito que estava até pensando em abrir um escritório só para ele, porque estava enfrentando problemas de relacionamento na empresa. Até que começamos a falar da nossa vida, ele da dele e eu da minha. No que tínhamos feito durante todo aquele tempo, porque, meu Deus, 10, 11, talvez 12 anos. Aí depois ele começou a relembrar o nosso tempo de namorados. Mais do que isso, a dizer que sentiu muita saudade, que tinha pensado muito em me procurar, mas que ficou sem coragem. E ficou ali dando razões, dando explicações para uma coisa que, convenhamos, não precisava nem explicar. Namoros acontecem e acabam todos os dias. De qualquer maneira, ele parecia estar emocionado com aquele reencontro. Aos poucos, a atmosfera à nossa volta foi se modificando. Foi até inevitável, porque a história que vivemos, lá num passado distante, é verdade, mas tínhamos vivido, e isso permanece na memória, na lembrança, tinha sido uma coisa muito intensa, pelo menos da minha parte. Repito o que já disse, foi meu primeiro amor. Eu era uma adolescente, 16 anos, acordando para a vida. Aí me apaixonei, a gente viveu um amor intenso, até que nos separamos contra a minha vontade. Sofri muito quando ele foi embora. De certa forma, tinha ficado uma coisa mal resolvida no ar. Na verdade, nem chegamos a terminar o namoro. Ele simplesmente mudou do bairro e, aos poucos, a gente foi se distanciando, perdendo contato. Para resumir, a certa altura, envoltos naquela atmosfera de lembranças, de paixão, a gente acabou se beijando. Mais do que isso, no fim da noite acabamos indo até para a cama. Olha, foi difícil tirar o Marcelo da cabeça, principalmente depois daquela noite. Eu sinceramente não imaginava que eu pudesse voltar a sentir tudo o que sentia no passado, até porque tanto tempo, meu Deus, 11 anos, 12 talvez, mas foi como se aquela paixão, aquela torrente estivesse apenas adormecida aqui no cantinho do peito e de repente, por conta daquele reencontro, despertasse com força total. No dia seguinte, um domingo, ainda combinamos de nos encontrar no shopping. Aí fomos ver um filme no cinema. Depois ficamos ali curtindo aquele momento tão especial.
falando às vezes, recordando uma coisa ou outra, depois fazendo silêncio. Aí acontecia um beijo, eu olhava nos seus olhos, ele olhava nos meus. Meu Deus, parece até que o tempo tinha parado. Repito, foi como se aquela paixão não tivesse acabado. Foi como se aquela paixão estivesse apenas adormecida e agora tivesse acordado, despertado com força total. Meu Deus, quem diria que tudo aquilo ainda iria acontecer entre nós? O fato é que passamos a nos ver direto. E num desses dias, depois de fazermos amor, a gente ali em silêncio, na cama, a certa altura, ele olhou para mim assim com expressão muito séria e falou: "Você sabe que eu nunca consegui te esquecer?" Eu olhei para ele e sorri. Eu também. Até pensei que tinha esquecido, mas acho que me enganei. Aliás, será que você podia me explicar o que você fez comigo? O que eu fiz com você? Ué, como assim? Como assim? Meu Deus, fazia tanto tempo que a gente nem se via. E tudo aquilo que eu sentia por você parece que voltou com força total, até maior, mais forte. Parece até que a gente nem ficou tanto tempo sem se ver. Você não sente a mesma coisa? Ele não respondeu. Ficou apenas olhando para mim em silêncio. Eu senti uma coisa tão estranha no modo como ele me olhava. Uma pontinha de dúvida, um temor, uma incerteza, não sei dizer o que era. Era como se ele quisesse me dizer alguma coisa, mas não estivesse seguro para falar. Enfim, fosse como fosse, a gente continuou a se ver. E foi mais ou menos depois de uns 2 meses que ele um dia me olhou com aquela mesma cara séria. E para variar, tínhamos acabado de fazer amor. E falou assim com uma certa indecisão: "Elisa, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. E é importante mesmo, porque o nosso futuro vai depender dessa conversa. Quer dizer, vai depender da maneira como você vai encarar o que eu vou te falar. Você está me entendendo?" Eu olhei para ele, mas senti que a expressão dele era de preocupação. Olha, sinceramente, eu não estou entendendo não. O que é de tão importante que você tem para me dizer? Primeiro, eu queria que você soubesse aquilo que eu já te falei algumas vezes, mas queria que você prestasse muita atenção e acreditasse em mim. Eu nunca consegui te esquecer, nunca. Depois que a gente se reencontrou, eu sei lá, eu tenho a mesma sensação que você tem, de que esses anos todos não se passaram, porque você foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Só mesmo você para me recolocar no eixo. Recolocar no eixo? Não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Ele ainda ficou ali fazendo mistério, aquele rodeio todo, e eu comecei a ficar preocupada, porque eu te amo muito. Isso é que é o mais importante. Eu concordo quando você falou que parece que o tempo nem passou para nenhum de nós dois. Nem para você e nem para mim. Parece até que eu te amo do mesmo jeitinho que te amava, quando a gente ainda namorava. Olha, não sei porquê, mas eu tive um pressentimento ruim naquela hora. Eu senti que ele estava fazendo o rodeio demais, que no fim acabaria me falando uma coisa
da qual eu provavelmente não ia gostar. E o pior é que eu não estava enganado. Depois de reprisar os sentimentos que ele tinha por mim, e de repetir pela milésima vez que jamais tinha conseguido me esquecer, ele finalmente soltou a bomba. Elisa, eu não quero te perder por nada do mundo, mas eu preciso ser sincero com você, porque isso está me angustiando. Faz tempo que eu queria te falar, só que... E o medo? A verdade é que eu sou casado. Eu tenho mulher e tenho até uma filha. Olha, quando eu vi aquilo, eu gelei. Casado? Mas como assim? E só porque agora você me fala uma coisa dessas, Marcelo? Já te falei, medo. Quando eu te reencontrei, eu me senti tão feliz, eu percebi que não tinha conseguido te esquecer, que você, na verdade, era a pessoa que eu sempre quis comigo. Aí tentei te falar, juro que tentei várias vezes, mas aí chegava na hora e eu perdia a coragem. Medo. Mas eu queria que você entendesse que, apesar de eu ser casado, eu continuo te amando, é você que eu quero. Eu não queria te enganar, juro que não queria. A gente ficou ali se olhando durante algum tempo, eu sem saber o que pensar, o que dizer, até que no fim, perguntei: por acaso a tua esposa é aquela mulher que eu vi com você aquele dia lá no bar? Ele só balançou a cabeça. Não. Não é aquela, não. Como eu te falei, a Mara era só uma amiga. Só isso, um rolo aí que eu comecei nem sei porquê. Não é nada sério. Olha, eu não sabia nem o que era pior. Se descobrir que ele era casado, que tinha até uma filhinha de 5 anos, ou saber que ele traía a esposa na maior cara de pau. Depois ele ainda admitiu que realmente a traía. Confessou que já tinha saído com outras mulheres, não era só aquela não. E ainda tentou se justificar, dizendo que fazia isso porque o casamento dos dois não andava bem. Eles estavam, inclusive, em vias de separação. E no fim, ainda acrescentou: foi por isso que eu te falei que só você mesmo para me botar no eixo. Porque depois que a gente se reencontrou, eles acreditam em mim, eu estou sendo sincero. Eu não consigo pensar em mais nada. Só dá você na minha cabeça, no meu pensamento o dia todos os dias. Você não imagina como é o meu final de semana. Sabe quando você não atina o que falar? Ele acabava de me confessar que era casado, que tinha uma filha, que além disso traía a mulher com outras na rua. Só que estava me pedindo também que acreditasse que eu era o amor da vida dele. Você casado, Marcelo. Você devia ter me contado. Eu sei, meu bem, eu sei. Eu já falei para você, eu fiquei com medo de que você não quisesse nada comigo. Eu fiquei tão feliz quando te vi, quando te reencontrei. É claro que eu não ia querer nada com você. Imagine. Aliás, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui com você. Quer saber? Acho melhor eu ir embora, porque, olha, foi demais para mim, viu? Eu falei aquilo, levantei e comecei a me vestir. Eu estava tão magoada, eu estava tão ressentida, com o coração tão partido, que eu não quis nem voltar para casa de carona com ele. Fui até a portaria do motel e pedi que me chamasse um táxi. Meu Deus, ele tinha me feito de boba, de palhaça, tinha me enganado. Fez toda aquela paixão voltar, despertar com força total,
e no fim estava apenas se divertindo comigo. Meu Deus do céu, ele mesmo me confessou que já tinha se envolvido com outras mulheres, apesar de ser casado. Que aquela moça com quem eu tinha visto aquela noite, lá naquele bar, não tinha sido a primeira e nem a única. Depois, para tentar se justificar, ainda falou que o seu casamento não andava bem, que já estava praticamente em vias de separação e só por isso se envolvia com outras. Agora, seria mesmo verdade? Provavelmente não. Meu Deus, quantas histórias eu já ouvi exatamente iguais. Se o casamento não ia bem, por que é que ele não tinha se separado ainda? Olha só, eu sei como me senti. Perdida, magoada. Eu me senti um trapo. Ele ainda me procurou outras vezes. A conversa era sempre a mesma. Que ele me amava, que nunca tinha conseguido me esquecer, que não ia conseguir viver sem mim, que eu era tudo na vida dele. Um dia eu até falei: se você me ama tanto assim, Marcelo, primeiro se separe, depois a gente conversa. Seu rosto até se iluminou nessa hora. Você jura que se eu me separar você volta para mim? Eu não respondi nem que sim, nem que não. Mas dei a entender que era esse o único jeito para a gente voltar a se ver algum dia. Aliás, nessa tarde, ele ainda conseguiu me arrastar para o motel de novo. Eu simplesmente não consegui resistir quando ele veio para o meu lado, me abraçando, me beijando, sussurrando palavras bonitas no meu ouvido, como, aliás, não estou conseguindo resistir até hoje. Sabe quando você não tem forças para reagir? Está careca de saber que está fazendo uma coisa errada, que está entrando numa conversa fiada e simplesmente não consegue fazer a coisa certa, que no caso seria me afastar desse homem. Eu simplesmente não consigo. Ele me procura, eu fraquejo e a gente acaba junto. A verdade é que eu o amo tanto que não consigo ficar sem vê-lo 2 dias seguidos. O pior é que até hoje ele continua casado com aquela mulher. Vive me pedindo um pouco mais de paciência, de tempo, dizendo que as coisas são complicadas, que por causa da filhinha pequena que eles têm, pode demorar um pouco para ele conseguir sair de casa. É uma desculpa atrás da outra. E repito, uma história que eu já ouvi tantas e tantas vezes. Só que acontecendo com outras mulheres, agora está acontecendo comigo. Sei que ele está me enrolando, que está fazendo comigo o que todo homem casado e safado costuma fazer para enrolar amante. Mas o pior é que eu gosto dele de verdade. Ele está me enrolando, e eu sei que ele está me enrolando, mas o que posso fazer se o amo? Desde o dia em que nos reencontramos naquele barzinho, que a minha vida virou de pernas para o ar. Sinto que estou perdendo as rédeas da minha vida. Sei a atitude certa a tomar e não consigo reagir. E por saber que o amo, ele continua me enrolando, protelando a separação. Separação esta, que no fundo eu sei, talvez nem aconteça. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Meu Deus, até quando vou suportar essa situação? Até quando, meu Deus, eu vou ser obrigada a dividir o homem que eu amo com outra? Até quando vou suportar viver desse jeito, me contentando com os restos, com as migalhas? Até quando, meu Deus?